O ar na câmara crepitava com uma intensidade silenciosa. A princesa Alessia lutava contra uma sensação avassaladora. Uma série de suspiros fracos escapou de seus lábios. Cada respiração prendia em sua garganta. Sua mente gritava em protesto. Ela não podia permitir isso. Não mais. Seus dedos se curvaram. Foi uma tentativa desesperada de resistir à maré potente que a consumia. A proximidade de Lord Eric era um sonho febril. O cabelo escuro dele roçava a pele dela enquanto ele se inclinava. A respiração dele estava irregular. Ela sentiu um arrepio. Uma estranha mistura de medo e um tremor inegável sussurrava o nome dele em sua mente. Seus corpos estavam pressionados. Sua camisola estava desalinhada. A mão dele encontrou sua coxa. Foi um carinho audacioso que roubou seu fôlego. Um suspiro agudo escapou dela. Um pedido desesperado se formou em seus lábios para que ele parasse. Com uma súbita onda de energia em pânico, Alessia saiu da cama. Seus traços delicados estavam contorcidos de choque e descrença. Ela buscava escapar do abraço inebriante. Ela queria fugir da torrente caótica de suas próprias emoções traiçoeiras. As grandes portas da câmara acenavam. Eram uma promessa silenciosa de libertação daquela proximidade opressora. A mão de Alessia hesitou contra a madeira fria da porta. Os últimos vestígios de resistência esvaíram-se. Um som suave e ofegante escapou de seus lábios. Eric, sempre perto, aprofundou o abraço. Ele murmurou que era indecente ela sair vestida daquela maneira. Sua voz era um zumbido quente contra o ouvido dela. Virando a cabeça, com o rosto corado, Alessia retrucou bruscamente. Ela disse que aquilo era inteiramente culpa dele. Seus olhos, pesados e brilhando de exaustão, notaram que o dia estava prestes a amanhecer. Sem se abalar, Eric inclinou-se. Seu olhar era intenso. Ele implorou. Prometeu que aquela seria a última vez. Apenas mais uma. A mente de Alessia gritou mentiroso internamente. Foi uma acusação silenciosa. Ele já tinha dito essas mesmas palavras antes. E na vez anterior a essa, ela não acreditava mais nele. Seu espírito estava desgastado por sua devoção implacável. Sua própria forma de caída ainda vibrava por causa da noite que compartilharam. Os lábios dele roçaram a pele dela. Um toque abrasador que deixou Alessia sem fôlego. Suas mãos empurravam fracamente o peito dele. Mesmo assim, sua forma de caída atraía com um arrepio indesejado. A intensidade inabalável dele parecia uma mentira. Um belo engano que ela não conseguia aceitar. No fundo, ela sabia. As palavras que ele sussurrava e a intensidade que demonstrava eram reais para ele. Agora, Eric Lantismus, o herói distante que um dia foi um estranho, olhava para ela com uma devoção profunda e desconhecida. Ele se ajoelhou, demonstrou afeto. Beijou a mão dela com uma ternura que contradizia todas as memórias que ela guardava da união forçada. Este homem que a desejava sem fim era seu marido. Mas até apenas 3 meses atrás, eles eram marido e mulher apenas no papel. Um casal por contrato, ligados pelo dever e desprovidos de intimidade. Seus corações e vidas eram separados, frios e inflexíveis como os espinhos de inverno que um dia os dividiram. Tudo começou com uma guerra devastadora. Um conflito que atravessou a terra, deixando cicatrizes profundas e incuráveis. No ano de 1374 do novo calendário, o Império Orion mergulhou em uma terrível crise de sucessão. Seu rei faleceu sem nomear um herdeiro. Isso deixou um vácuo de poder propício para a traição. A corte tornou-se um ninho de víboras. Cada facção lutava pelo controle em meio à crescente tensão política. Aproveitando essa oportunidade perigosa, a nação vizinha de Elisha, pátria de Alessia, fez seu movimento. Planejaram anexar os territórios do sul do Império Orion. O que se seguiu foi uma luta avassaladora de 5 anos que ceifou incontáveis vidas. Cidades inteiras foram reduzidas a cinzas. O conflito agonizante e implacável finalmente chegou ao fim. O poder formidável do grão-duque Eric Lantismus, então com 23 anos, decidiu o destino da guerra. Sua presença no campo de batalha era uma figura solitária em meio aos destroços de inúmeras armas. Ele foi a força inegável que encerrou o combate. Sem saber, ele selou um destino que o ligaria para sempre a Alessia em um casamento nascido da conquista. Naquele dia monumental, a cidade fervilhava, de expectativa. Plebeus e nobres se reuniram desde o amanhecer. Seus rostos ansiosos estavam voltados para o castelo. Aguardavam o retorno triunfante de seu herói. Confetes caíram enquanto um grande estandarte com um emblema imponente se desenrolava no céu azul. Então ele apareceu. Eric, o herói valente em armadura reluzente, que salvara a nação. Ele montava seu corcel poderoso. Ao seu lado, encolhida em uma capa branca com capuz, estava a terceira princesa de Elisha, Alessia. Seus lindos olhos, emoldurados por cabelos rosa suave, pareciam carregar um olhar triste. Era um
testemunho silencioso do seu destino. Ela era um símbolo de vergonha. Alessia Colenda era o espólio de guerra mais impopular que aquele herói adquirira. Mesmo na opulência silenciosa do palácio, quando um membro da família do Visconde Seran ofereceu saudações tratando-a como Grã-Duquesa, o novo título parecia outra corrente. Alessia simplesmente abaixou a cabeça. O peso de sua nova realidade se instalou profundamente em seu coração. Princesa Alessia. Seus traços delicados coraram de vergonha. Ela gaguejou uma saudação hesitante. Sílabas estrangeiras prenderam-se em sua garganta. Um coro de risadas cruéis ecoou pelo salão. Figuras sombrias zombavam. A pronúncia dela era terrível. Já se passaram 3 anos e ela ainda não consegue falar o idioma oficial corretamente. Ela é realmente da realeza? Eles zombavam. Uma voz venenosa acrescentou. O que você espera? Eles são apenas um bando de bárbaros. Alessia baixou a cabeça. Seu espírito encolhia-se sob o preconceito implacável da corte. Suas mãos apertavam o vestido. De repente, uma voz profunda cortou o clamor. Alessia. O grão-duque Lantimos, o herói Eric, havia chegado. Ele exalava uma autoridade inegável. Um cortesão informou-o sobre a chegada de sua mãe. Os olhos azuis penetrantes de Eric encontraram os de Alessia. Com uma compreensão silenciosa, ele ofereceu. Você pode deixar a festa mais cedo se desejar. A resposta dela foi um sim, quase inaudível. Uma aceitação frágil de sua misericórdia discreta em meio à humilhação. O olhar de Eric permaneceu em Alessia. Uma mudança sutil ocorreu em suas feições habitualmente compostas. Há algo errado? Ele indagou. Sua voz era um zumbido baixo entre os murmúrios distantes da corte. Alessia, com as feições delicadas voltadas para baixo, ofereceu um rápido não, não é nada. Ela apertou levemente o tecido do vestido. Suas bochechas ainda mantinham um leve rubor traiçoeiro de alguma emoção não reconhecida. Eric apenas a observou. Seus olhos azuis penetrantes a examinavam antes de sua expressão suavizar em um silencioso eu entendo. A união deles sempre fora um frágil casamento político, um símbolo frio de paz entre duas nações. Estava desprovido de uma conexão verdadeira. Ela permanecia afastada na grande recepção, segurando uma taça de vinho. Era uma figura silenciosa em meio à multidão elegante, de costas para ele. Nenhum dos dois sabia naquele momento, não naqueles instantes, formais e gélidos. Em poucas horas, aquele relacionamento desolado se transformaria em uma lua de mel fervorosa. Um momento de tirar o fôlego de abandono total aconteceria. Ele puxaria sua forma de cabelos rosados para o abraço de Eric. Seus lábios se encontrariam com uma fome urgente e inegável. O palácio luxuoso, grandioso e imponente erguia-se como um testemunho do poder que prendia Alessia dentro de suas paredes ornamentadas. Em meio ao tilintar silencioso da porcelana, Alessia avistou uma figura familiar. Mãe, ela chamou com uma súplica desesperada sutilmente entrelaçada em seu tom. A mulher elegante, com seus cabelos rosados estilizados sob um chapéu largo, virou seu olhar frio e avaliador. Oh, Alessia! Ela reconheceu com um sorriso leve e quase desdenhoso surgindo em seus lábios. Ora, você parece completamente diferente agora. Seus olhos varreram a forma de Alessia. Cada detalhe mostrava uma dama aristocrática. Ninguém jamais diria que você foi a filha abandonada pelo próprio pai. As palavras, afiadas e insensíveis, perfuraram o coração de Alessia, reabrindo feridas antigas. Seus ombros caíram. O peso dos fardos não ditos a esmagava. Mãe, Alessia sussurrou. Seu cabelo rosado caiu para frente, escondendo seu rosto. Eu não aguento mais. Mas a atenção de sua mãe já havia mudado. Seus olhos pousaram no anel cintilante que adornava o dedo de Alessia. Ora, o grão-duque lhe deu isto? O olhar de Alessia caiu sobre o intrincado brinco de esmeralda, enquanto a mão enluvada de sua mãe ajustava a peça. Sua mãe murmurou sobre sua beleza e como complementava sua pele. Observando uma vida boa que Alessia sabia ser uma mentira, a inevitável pergunta cortante veio em seguida. Como estava seu casamento? Alessia baixou a cabeça, seu cabelo rosa servindo como uma cortina. Sua voz era um sussurro frágil, o mesmo de sempre. A paciência de sua mãe era curta. Não nos vemos há tanto tempo e é só isso que você tem a dizer? Ela pressionou, com o tom endurecendo. Inclinando-se para mais perto, ela ordenou. Ouça aqui, Alessia. 3 anos de casamento e ainda nenhuma notícia de uma gravidez. Entenda a urgência da sua situação. Se o grão-duque tomar uma amante e tiver um filho, tudo estará acabado para você. O desespero tomou conta de Alessia. Suas mãos se fecharam com os nós dos dedos brancos. Não há nada que eu possa fazer, ela confessou com a voz pesada pela impotência. Ele está sempre ocupado com assuntos militares. Só o vejo algumas vezes por ano. Quando ele não está aqui, os servos encontram maneiras de me atormentar.
A corte agitada desapareceu. Deixou Alessia isolada em sua prisão opulenta. Os pensamentos dela eram uma cascata implacável de tormento. Rasgaram suas melhores roupas. Profanaram sua cama com água fria. 1/3 das suas refeições chegava praticamente podre. Sua voz, um sussurro frágil sufocado pelo desespero, explodiu em um apelo desesperado. Eu quero ir para casa, mãe. Não quero mais ficar neste lugar. Um impacto afiado. Um som cortante ecoou quando a mão da mãe atingiu seu rosto, silenciando-a. Sua mãe pairou sobre ela, olhos frios e inflexíveis. Voltar para casa? Para onde exatamente? Como você pode ter esquecido a vida que teve um dia? Alessia encolheu-se ainda mais no chão opulento. Você realmente acredita que, sendo uma filha ilegítima, pode simplesmente voltar e continuar como uma princesa? As palavras da mãe foram um chicote. Acorde. Em vez de perder tempo bancando a heroína trágica, você deveria pensar em uma maneira de consolidar sua posição como a grande duquesa. Os olhos castanhos suaves de Alessia, cheios de lágrimas, encaravam o chão dourado. O peso esmagador de sua realidade instalou-se profundamente em sua alma. Mamãe tem razão. Alessia concedeu com um suspiro vazio. O peso dos últimos 3 anos a pressionava. O tempo se tornou turvo. Ela passou a romantizar uma era que se foi, uma fuga desesperada do presente sufocante. Ela sentou-se sozinha, uma figura solitária no salão grandioso. As sombras geométricas da janela decoravam o chão. Elegante. Um lembrete cruel de seu confinamento. Sua própria existência. Uma vida como filha ilegítima. Foi uma jornada desgastante. Um golpe implacável desde o início. Ela aprendeu cedo a proteger seu coração, a esperar apenas dificuldades. Então veio a derrota de Elisha, um cataclismo que despedaçou seu mundo e a lançou nesta união sem amor, deixando seu espírito tão estéril quanto a paisagem marcada pela guerra lá fora. Os sussurros do passado ecoavam, prometiam apenas mais tormento. O grão-duque Lanteimos, em um movimento calculado pela paz, propôs pessoalmente um casamento político. As princesas legítimas, a primeira e a segunda, com seu orgulho intacto, recusaram tal arranjo humilhante. Consideraram-no abaixo de sua dignidade. O fardo caiu sobre Alessia, a ignorada terceira princesa. A desprezada filha ilegítima foi subitamente elevada ao status de princesa. Foi prometida ao grão-duque. Para sua mãe, aquele era um momento triunfante. Ela finalmente alcançou a vida de nobre que sempre desejou. O som das moedas tilintando confirmava sua ambição. Para a ascensão de sua mãe, Alessia compreendeu o preço. Ela teria que se tornar uma prisioneira, confinada dentro desta gaiola dourada. Observaria o mundo através de uma janela entrelaçada de espinhos. Ela estava em seu quarto opulento. Um eco assustador da voz de sua mãe ressoava em seus ouvidos. Este é o meu presente para você, sua mãe declarara, com um sorriso arrepiante. Não se esqueça, você não tem um lar para onde retornar. As palavras eram um lembrete frio e direto. Sua própria existência era agora uma transação, um presente. Alessia se perguntava sobre isso. As palavras frias de sua mãe rotulavam sua existência como uma transação. Seus dedos traçavam inconscientemente a borda de uma xícara delicada. Seu conteúdo era um líquido carmesim cintilante. Ele despertava uma memória potente. Seus olhos castanhos, geralmente tão cautelosos, exibiam um lampejo de profundo desconforto. A imagem de um frasco derramado e sua mistura inebriante ressurgia. Aquilo foi o verdadeiro catalisador para tudo. Enquanto isso, Eric permanecia na corte movimentada. Seu comportamento era tão inflexível quanto sempre. Um conselheiro apresentava detalhes políticos. As datas da viagem para nossa visita ao Ducado de Pan foram decididas. Ele afirmou. As nações vizinhas concordaram com o tratado. Contudo, algumas facções de oposição radical permanecem. A maioria deles é leal ao antigo regime. Eric ouvia. Seus olhos azuis penetrantes estavam fixos, totalmente focados. Compilei os detalhes em um documento para você. Por favor, analise-o mais tarde. O conselheiro entregou-lhe num pergaminho. Ele estava alheio à tempestade emocional que Alessia enfrentava. Não percebia a mudança profunda que agora criava raízes no próprio mundo de Eric. A compostura de Eric fragmentou-se momentaneamente. Ele se virou enquanto o conselheiro perguntava, cautelosamente, se algo estava errado. O cortesão explicou que a mãe de sua senhoria já havia partido. Deixara a grã-duquesa em seus aposentos opulentos. Alessia, ele acrescentou, deveria ainda estar lá dentro. No entanto, não houve resposta apesar de suas batidas repetidas. Uma nova onda de preocupação lavou as feições marcantes de Eric. Seus olhos azuis penetrantes agora estavam fixos na porta fechada. Ele chamou pelo nome de Alessia. Sua voz estava carregada com uma urgência desconhecida, exigindo uma resposta.
resposta. Lá dentro, Alessia estava deitada. Seu peito subia e descia erraticamente. Gotas de suor traçavam caminhos por sua pele. Ela lutava contra um tormento invisível. A mão de Eric agarrou a maçaneta. A surpresa brilhou em seu rosto ao perceber que estava destrancada. Essa vulnerabilidade atípica de Alessia apenas alimentou sua preocupação. Aprofundou a mudança profunda que começara dentro dele. Ele empurrou a porta. Anunciou sua entrada com uma declaração firme e terna. Alessia, ele murmurou. Seu olhar varreu o quarto, buscando-a desesperadamente. Suas feições delicadas estavam coradas. Um rubor profundo e ardente pintava suas bochechas e clavículas. Gotas de suor brilhavam em sua pele. O longo cabelo rosa de Alessia espalhava-se pelos lençóis de seda. Era um contraste vibrante com sua tez aristocrática pálida, agora superada por um brilho febril. Seus suaves olhos castanhos, geralmente reservados, estavam cerrados em uma mistura de êxtase e tormento. Seus lábios se abriram em um suspiro silencioso. Como se tentasse respirar o ar em chamas ao seu redor, suas mãos adornadas com o anel do grão-duque agarraram instintivamente o tecido fino de sua camisola. Foi uma tentativa desesperada de se ancorar contra a maré de sensações que ameaçava consumi-la. Cada terminação nervosa cantava com uma urgência desconhecida e inegável. Um calor feroz a incendiava. Ela sentia uma intensidade que não sabia possuir, tudo alimentado pelo afrodisíaco amaldiçoado. Enquanto a voz de Eric ecoava no quarto, uma nova camada de turbulência complicada começou a surgir dentro dela. Um calor abrasador consumia Alessia. Ela ofegava incontrolavelmente enquanto estava deitada no chão opulento, com o vestido desalinhado. Tão quente. Ela arfou. O afrodisíaco amaldiçoado a dominava com ferocidade. Nesse momento, a voz de Eric, cheia de um calor intenso e novo, ecoou atrás da porta. Alessia, ele chamou. Estou entrando. O pânico brilhou nela. Um desejo desesperado de esconder sua vulnerabilidade tomou conta. Espere, ela conseguiu sussurrar. Seu coração batia forte. O clique suave da tranca da porta enviou uma nova onda de pavor por ela. Não, não entre, ela gritou. Agarrou a cabeça. Estava totalmente exposta em seu tormento. Eric entrou. Seus olhos azuis penetrantes percorreram sua forma desarrumada. O que você está fazendo aí dentro? Ele perguntou. Uma sombra de preocupação cruzou seus traços marcantes. Mortificada, Alessia forçou uma resposta. Sinto muito. Há uma situação ocorrendo. Você poderia usar outro quarto, por favor. Foi um pedido frágil. Uma tentativa desesperada de manter o controle e esconder a verdade de seu estado ardente dele. Os olhos atentos de Eric se estreitaram ao notar o tremor na voz de Alessia. Ele perguntou se a mãe dela tinha falado com rispidez. Seu olhar permaneceu em seu rosto corado, que agora estava úmido de suor. Ele questionou se ela estava doente, mas ela negou rapidamente. Quando ele insistiu, sugerindo que a mãe deveria tê-la repreendido, Alessia refutou veementemente. Suas mãos se ergueram instintivamente. Não é nada, ela insistiu com a voz tensa. Por favor, não faça mais perguntas. O tom dela beirava o frenético. Era um pedido desesperado para esconder seu segredo. Eric a observou. Uma mudança profunda surgiu em seus olhos azuis penetrantes. Lá fora, um grupo de conselheiros murmurava. Um deles perguntou cautelosamente sobre a confusão. A voz de Eric, agora firme e inabalável, cortou os sussurros do corredor. Ele ordenou que Alessia abrisse a porta. Seu maxilar estava travado com uma determinação sombria. Ele declarou que usaria sua espada caso ela se recusasse. Uma determinação feroz marcava suas feições. A voz de Eric, cortante, fatiou o silêncio pesado. Uma declaração arrepiante ecoou no quarto opulento. Vou contar até 3, ele afirmou. Cada palavra era um golpe de martelo contra os nervos já desgastados de Alessia. Seus olhos castanhos, arregalados de descrença, fixaram-se na porta. Uma nova onda de pânico a inundou. Do lado de fora, um som metálico sinalizou sua resolução. A mão de Eric fechou-se ao redor da espada. O punho brilhava com uma intenção sinistra. Alessia ofegou. Sua mente corria em um desespero frenético. Ele vai derrubar a porta. Ele está falando sério. Seu corpo delicado tremia. Ela se encolheu ainda mais no chão estampado. 2. Espinhosos tentáculos de medo a envolveram. Se ele entrasse à força, todos a veriam naquele estado horrível e vergonhoso. Sua vulnerabilidade seria exposta para toda a corte zombar. 3. Um brilho feroz e, resoluto, iluminou o olho azul de Eric. A espada começou a deslizar da bainha com um som baixo e ameaçador. As grandes portas começaram a ceder lentamente. Uma fresta revelou sua figura determinada. A mão trêmula de Alessia pressionou a porta que cedia. Sua voz era apenas um sussurro desesperado. Não! Ela implorou. Foi uma tentativa inútil
inútil de deter o avanço implacável de Eric. A mandíbula dele permanecia tensa. A porta cedeu, revelando a forma angustiada dela. Suas próximas palavras foram um pedido frágil e contraditório. Apenas você. Entre sozinho. Os olhos azuis penetrantes de Eric queimavam com uma intensidade indecifrável. Ele absorveu o pedido. Um rubor sutil coloriu suas feições. Dentro do quarto, Alessia estava sobrecarregada. Seu rosto brilhava, a respiração estava curta, enquanto ela sussurrava, por favor. O cômodo, pesado com o perfume das flores, girava ao redor dela. Lá fora, um conselheiro se aproximou de Eric. Vossa Graça. Mas Eric, com o foco inteiramente em Alessia, dispensou-o com uma ordem curta e incomum. Leve Charles e o convidado para outro lugar. As portas do corredor se fecharam com um clique. Um som final e definitivo. Uma ampulheta virada jazia abandonada. O tempo estava suspenso para o drama que se desenrolava lá dentro. Eric, agora no Melmanzy recinto, viu uma mão delicada banhada por um brilho etéreo. Ela parecia alcançá-lo. Ele se ajoelhou com uma taça de ouro firmemente presa em sua mão. Seu olhar era inabalável, reconhecendo a mudança profunda em sua realidade compartilhada. Um rubor vertiginoso consumiu Alessia. Era um inferno abrasador acendido pelo afrodisíaco amaldiçoado. Sua respiração vinha em suspiros ofegantes. Cada nervo estava em chamas. A voz de Eric cortou a névoa. Uma preocupação profunda adornava sua pergunta, enquanto ele murmurava. Alessia, ele a alcançou, puxando-a para perto. Seus braços fortes a sustentavam enquanto ela oscilava contra ele. O calor que irradiava de sua própria pele era sufocante. Contudo, um instinto estranho e desesperado a atraiu para a leve frieza que emanava das pontas dos dedos dele. Enquanto ele roçava a bochecha dela, ela se lembrou de como o toque dele costumava ser, sempre frio e distante. Todas as vezes que ele a alcançava, a forma caída dela instintivamente recuava. Mas agora, em meio a este inferno, aquela frieza era a única âncora que ela desejava, a única coisa capaz de salvá-la do tormento. Seus dedos tremiam. Instintivamente, ela buscou a mão dele. Os olhos azuis penetrantes de Eric fixaram-se nela. Havia uma profundidade ilegível em seu olhar enquanto sua mão apertava sutilmente a dela. A respiração de Alessia falhou. Seu rosto corado encontrou a carícia suave de uma mão que não era a sua. Seus olhos semicerrados pareciam questionar o próprio ar. Um silêncio profundo pairava. Mas por quê? A pergunta ecoava em sua mente. Por que isso estava acontecendo? Por que, após 3 anos de silêncio gélido, o toque dele agora incendiava um calor proibido dentro dela? As pétalas rosas caindo ao redor pouco faziam para esfriar o fogo que corria por suas veias. Enquanto isso, o olhar de Eric estava nublado. Uma intensidade bruta queimava em seus olhos azuis. Suor brilhava em sua testa. Suas feições, geralmente compostas, contorciam-se em uma mistura de surpresa e desconforto profundo. Um apelo silencioso escapou dele. Porque ele estava queimando como se seu corpo estivesse em chamas. Ele sentia o mesmo inferno que a consumia. Um tormento compartilhado que rapidamente apagava as linhas da distância cuidadosamente construída. Essa vulnerabilidade inesperada ameaçava destruir tudo o que conheciam. Uma percepção gelada cortou a névoa. Alessia reconheceu o aroma doce e enjoativo do incenso de sedução. Era um legado sombrio e complicado. O mesmo método que sua mãe, desesperada para sobreviver ao distrito da luz vermelha, usara para garantir sua posição como amante do rei de Ilish. Agora, aquele mesmo pó potente passara das mãos de sua mãe para as dela. Os efeitos eram avassaladores. Sua mente parecia nublada e distante. Cada pensamento coerente dissolvia-se em fumaça. Uma sensibilidade agonizante percorria seu corpo. Cada toque do tecido contra sua pele parecia um choque de eletricidade pura. Tornava-se impossível processar as palavras de Eric. Uma voz frenética dentro dela gritava. Implorava para que ela se controlasse. Mas era uma batalha perdida contra o calor avassalador que consumia sua vontade. O calor ardente que consumia a Alessia agora alimentava uma intensidade desesperada. Isso borrava as linhas cuidadosamente construídas de sua distância. Eric tinha a determinação gravada em seus traços. Ele declarou que aquelas roupas, aquelas barreiras frágeis, estavam no caminho. Um suspiro suave escapou dos lábios de Alessia. Seus dedos habilidosos trabalhavam nos fechos. O tecido delicado deslizava, deixava-a vulnerável e exposta sob o olhar inabalável dele. Sua respiração falhou, irregular e curta. Os últimos resquícios de sua resistência dissolveram-se em um desejo avassalador. Mais tarde, um pensamento frenético ecoou na mente de Alessia. Uma repreensão interna furiosa pela rendição que acabara de experimentar. Ela sentiu seu rosto queimar com um rubor. Virou-se para longe do olhar intenso e firme de Eric. Um bufo suave escapou dela. Era uma mistura de mortificação e um tremor indesejado que pulsava em suas veias. Ele a observava. Seus olhos azuis penetrantes estavam
eram cheios de um calor que ela nunca vira. Uma preocupação gentil suavizava seus traços marcantes. A mudança repentina em sua realidade parecia avassaladora. Ameaçava desfazer tudo o que ela pensava saber sobre a união sem amor deles. A voz de Eric era um murmúrio baixo contra o cabelo dela. Estava cheia de uma determinação dolorosa. Ele pediu perdão por agir enquanto ela claramente sofria. Mas através de seus soluços sufocados, Alesia gritou que ele estava errado. Aquilo não era sobre ele. Lágrimas escorriam pelo rosto corado dela, enquanto ela confessava sua luta humilhante. Ela nem conseguia tirar o próprio cinto. A situação era simplesmente horrível. Ela se perguntava se aquela emoção avassaladora era apenas por causa do pó. Contudo, uma verdade mais profunda estava surgindo. Todas as frustrações que ela guardou por anos estavam eruptindo. Seu coração parecia que ia explodir de tanta pressão. Ela chorava. Uma memória distante surgiu. Figuras sombrias pairavam sobre ela. Suas provocações cruéis ecoavam em sua mente. Suas lágrimas não eram apenas pelo presente. Eram pela criança que nunca teve permissão para chorar. O passado sangrava no presente. Uma memória arrepiante de uma garotinha perdida em um salão cavernoso. Ela lembrou como não importava quantas lágrimas derramasse. Não importava o quanto gritasse pela mãe. Seus apelos eram simplesmente engolidos pelo frio e magnífico palácio. Sua mãe, uma figura elegante e distante, permanecia totalmente absorta em seu próprio reflexo. Ela era surda aos soluços desesperados da filha, mas agora as coisas eram diferentes. A voz gentil de Eric rompeu aquele devaneio doloroso. Seus olhos azuis penetrantes estavam cheios de preocupação genuína. Ele perguntou o que havia acontecido. Um pensamento estranho e desconhecido cruzou a mente de Alessia enquanto sua mão repousava contra o peito dele. Olhando para o homem à sua frente, ela se perguntou se, apenas por aquele momento, finalmente estava tudo bem ser um pouco egoísta. As bochechas de Alessia queimaram em um tom rosa delicado. Lágrimas ainda pendiam em seus cílios. A mão de Eric, inesperadamente gentil, acariciou seu rosto. A proximidade era avassaladora. Ela borrava as bordas de sua postura cuidadosamente guardada. Ele se inclinou para mais. Perto. Sua voz era um murmúrio baixo e rouco, sugerindo um desejo por menos barreiras entre eles na próxima vez. Ela só conseguiu articular um fôlego. Tudo bem. Contudo, aquele momento terno se quebrou quando o olhar dele se aprofundou. O aperto dele na seda ao lado dela se intensificou. Seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele disse o nome dela com uma intensidade profunda. Quando o amanhã chegar, ele começou. Seus dedos roçavam inquietos contra o próprio maxilar. Você vai se arrepender do que acontecer esta noite? Antes que ela pudesse formular uma resposta, os lábios de Eric tomaram os dela. Foi um momento faminto, desesperado e terno que roubou seu fôlego. Um suspiro suave escapou dela, enquanto suas mãos subiam instintivamente. Ela não tentou afastá-lo. Buscou apoio contra o maxilar dele, um reconhecimento silencioso da onda avassaladora que a consumia. O mundo girou em um turbilhão de sensações. Os primeiros raios da alvorada atravessaram a grande janela. O quarto banhado em uma luz dourada e suave, um contraste gritante com a realidade tumultuada. Alésia começou a despertar lentamente, seus longos cabelos cor-de-rosa espalhados pelos lençóis imaculados. Ela dormia profundamente. Uma beleza etérea, alheia à tempestade que se formava em seu subconsciente. Um leve farfalhar de seda, um brilho fraco atrás de suas pálpebras. Então seus olhos se abriram. Um verde vívido que refletia uma clareza horrorizante. Não foi um sonho. As memórias da noite anterior surgiram. Uma colagem vertiginosa de sensações intensas e emoções cruas. Ela lembrou do olhar penetrante de Eric, do toque firme, porém terno, de como seus corpos se moveram juntos como um só, consumidos por um inferno de intensidade. Fragmentos em tom sépia repassavam em sua mente. A mão dele acariciando seu rosto, a cabeça dela contra o peito dele, os suspiros próximos, a proximidade desesperada. Então veio a imagem de si mesma, pequena e sobrecarregada, agarrada a um travesseiro no rescaldo, completamente perdida no peso do que aconteceu. Não pode ser, ela sussurrou. Seu coração martelava contra as costelas. Não pode ser. Uma onda de calor lavou seu rosto. Não pelo desejo, mas por uma profunda vergonha e pânico. Não. A negação, fervorosa, escapou de seus lábios. Seus olhos se arregalaram em uma descrença desesperada, rejeitando a verdade inegável da intimidade compartilhada. Uma memória gelada surgiu, relembrando as promessas frias que Eric fez no início da união. Ele reconheceu que o casamento não foi escolha dela. Jurou nunca tocar nela, a menos que ela desejasse. Ele só pediu que ela suportasse o arranjo por 4 anos. Depois disso,
isso ela finalmente estaria livre. Mas aquela barreira cuidadosamente construída, o alicerce de sua sobrevivência nesta terra estrangeira, foi demolida em uma única noite. O pensamento enviou uma nova onda de pânico por Alessia. Eles deveriam ser apenas um casal de contrato. Nada mais. Como ela poderia enfrentá-lo agora depois de tudo o que aconteceu? A vergonha era um peso sufocante. Nesse momento, uma batida suave ecoou pelo quarto. Uma criada espiou lá dentro. Sua voz era gentil ao perguntar se sua senhora estava acordada. Isso tirou Alessia de sua espiral de desespero. A voz gentil de uma criada desconhecida perguntou se algo estava errado. Alessia foi arrancada de seu desespero persistente. "Oh, não. Estou bem", ela respondeu. Sua voz ainda tremia com emoção crua. "E quem é você?" Alessia perguntou. Seu olhar pousou na pequena figura. Marta explicou educadamente que era seu primeiro dia e que havia sido designada para servir Alessia. "Isso a desagrada?" Marta perguntou, cautelosamente. Alessia sentiu uma onda surpreendente de alívio. Marta parecia notavelmente mais gentil. Um contraste reconfortante com as sombras cruéis de seu passado. "De jeito nenhum", ela conseguiu dizer. Um sorriso frágil surgiu em seus lábios, enquanto Alessia tentava se levantar. Suas pernas ainda tremiam devido à proximidade da noite anterior. Sua própria turbulência emocional atraiu. Seus pés descalços deram um passo hesitante, mas seus joelhos cederam. Um suspiro de susto escapou dos lábios de Marta. "Minha senhora!" ela gritou correndo para a frente. Alessia desabou no chão frio. Seu cabelo escuro se espalhou ao redor dela. Marta segurou a princesa. Sua voz estava carregada de preocupação ao perguntar se sua senhora estava se sentindo mal. Inclinando-se pesadamente contra sua criada, Alessia tentou afastar a preocupação. Ela insistiu que estava bem e que apenas sentiu uma fraqueza repentina. Mas um calor mortificante subiu às suas bochechas, quando a verdadeira razão de sua exaustão tornou-se clara. Havia apenas uma explicação possível enquanto caminhavam pelo corredor ensolarado. Uma voz grave ofereceu apoio, mas Alessia recuou fracamente. Recusou sem olhar. Ela cerrou os dentes. O estômago roncava em protesto. Gastara energia demais na noite anterior. Havia perdido o café da manhã. Tudo aquilo, ela pensou furiosa, era culpa dele. Um estrondo poderoso ecoou pelo arco. Fragmentos de madeira voaram em todas as direções. Eric, com seu cabelo curto e escuro levemente bagunçado, movia-se com uma urgência bruta e desesperada. A espada estava presa ao lado do corpo. Ele ouvira o grito de susto de Marta. O som foi um choque indesejado em seus nervos já desgastados. Seus olhos azuis, geralmente estoicos, carregavam uma intensidade profunda e ilegível. Uma gota de suor traçava um caminho por seu rosto. Ele empurrou os restos da porta. O instinto o guiava. O grão-duque. Marta arquejou. Sua mão voou para a boca em surpresa. Os óculos estavam tortos. Ela estava inclinada sobre Alessia, que ainda estava caída no chão frio com o cabelo escuro emaranhado. Alessia sentiu o rosto corar com uma mistura de vergonha e um sentimento inquietante. A respiração falhou. O olhar intenso dele fixo nela causou uma onda de pânico em seu coração tumultuado. Ela desviou os olhos castanhos. Uma mão delicada subiu ao peito para acalmar as batidas frenéticas. O jardim vibrante ao redor, florescendo com flores brancas, apenas realçava o contraste com seu tumulto interior. Alessia implorou mentalmente, para si mesma que se acalmasse. Seu coração era um tambor frenético contra as costelas. Ela era sua esposa, afinal. O que aconteceu entre eles na noite passada era normal, certo? Ela repetiu o mantra, mesmo enquanto seu corpo tremia. Buscando refúgio atrás de uma coluna de pedra no jardim, ela pressionou a mão contra a boca. Seus olhos castanhos suaves estavam arregalados, demonstrando uma necessidade desesperada de desaparecer. Então, uma voz familiar, mais profunda e próxima do que ela antecipava, despedaçou sua frágil compostura. "O que você está fazendo aqui?" Eric estava diante dela. Seus olhos azuis penetrantes eram afiados, pegando-a em meio ao pânico. Um grito abafado escapou de sua garganta. "Caia!" Sua mente corria. Tentando encontrar uma explicação, ela gaguejou. "Estou bem. Eu estava apenas passando." As palavras soaram vazias. Antes que ele pudesse pressionar, ela começou uma desculpa desesperada. Curvou-se profundamente, até que sua testa quase tocou os joelhos. "Sinto muito." Atrás dela, Marta, sua criada, ofegou. Ela correu para a frente em alarme. "Minha senhora." Eric, no entanto, simplesmente observou a exibição exagerada de Alessia. Um rubor sutil e quase imperceptível subiu às suas bochechas enquanto ele tentava processar a reação bizarra dela. Ele permaneceu imóvel, um retrato de quietude intensa. O conselheiro aproximou-se de Eric respeitosamente. Perguntou se sua refeição deveria ser levada ao escritório hoje novamente. Eric, geralmente tão composto, moveu-se quase imperceptivelmente. Uma gota de
suor surgiu em sua têmpora. Seu olhar estava distante. Ainda assim, havia uma nova intensidade em sua expressão. Enquanto isso, Alessia, com seu vibrante cabelo rosa emoldurando um rosto ainda corado pelos pensamentos tumultuados da manhã, pressionou uma mão delicada ao peito. Seus olhos verdes, amplos e indagadores, refletiam uma vulnerabilidade frágil que ela raramente mostrava. Ele ofereceu uma resposta firme e silenciosa. Não, isso não será necessário. Ele se virou. Sua mão levantou-se para roçar a bochecha. Um rubor sutil denunciava um indício de desconforto ou talvez uma emoção nascente. Então, com uma resolução que surpreendeu até a si mesmo, ele declarou: "Hoje eu almoçarei com Alessia." 2 criadas carregavam bandejas pesadas com pratos preparados. Alessia parou no corredor. Trocaram um olhar de espanto silencioso através do grande salão de jantar. Ela sentou-se rigidamente à mesa. Sua mente girava. Seus pensamentos internos gritavam: por que isso está acontecendo? Ela encarou a mesa ornamentada. Estava totalmente perplexa com a mudança súbita e dramática de Eric. A mente de Alessia voltou para a dura realidade do passado. Um contraste arrepiante com o presente desconcertante de Eric. Lord Eric sempre usou o trabalho como uma desculpa. Conveniente. Um escudo para evitá-la. Ela recordou dele caminhando apressado. Sua capa azul era um borrão. Ele a deixava sozinha nos grandes salões ecoantes. Eles nunca compartilharam uma única refeição em 3 anos de casamento. Por quê? Ela sempre se perguntava. Imaginava seu olhar distante e melancólico. Sua transformação repentina estava afetando a todos. Um conselheiro, enterrado sob documentos, provavelmente ponderava: por que tinha que ser hoje? O foco inabalável de Eric simplesmente desapareceu. Uma gentil criada colocou uma bandeja de doces e frutas frescas diante de Alessia. "Obrigado?" Alessia murmurou com a voz suave. A criada, com uma expressão pensativa, inclinou-se. "Minha senhora, por favor, não hesite em me avisar se precisar de algo." Um cortesão preocupado estava próximo. As feições delicadas de Alessia mostraram um lampejo de surpresa. Depois, uma turbulência renovada. Um suave ó escapou de seus lábios. A tensão era um manto sufocante no opulento salão de jantar. Ela se agarrava a cada tecido rico e superfície brilhante. Alessia sentou-se rigidamente em uma ponta da longa mesa. O banquete luxuoso de pratos doces e salgados era uma exibição esmagadora entre ela e Eric. Ele a observava intensamente do outro lado. Ele notou sua hesitação. Seu olhar, geralmente distante, agora estava entrelaçado com uma preocupação sutil. Ele se perguntou silenciosamente se a refeição não era do agrado dela. Ofereceu-se para preparar outra coisa. Os olhos de Alessia se arregalaram em alarme. Suas mãos voaram em um gesto frenético. Quase uma negação cômica. Não, não, ela insistiu. De forma alguma. O coração acelerado atraía, apesar dos protestos externos. Uma mordida delicada de um doce, rico e desconhecido, trouxe um rubor suave às suas bochechas. Era inegavelmente delicioso. Sua mente girava. Este banquete opulento não se parecia com nada que lhe tivessem oferecido antes. Parecia a primeira vez que era tratada como a grã-duquesa. O súbito e avassalador respeito a deixou perplexa. Ela percebeu que até as criadas de olhar afiado eram especialistas em ler o ambiente e esta mudança inegável na dinâmica. Um pensamento amargo corroía a Alessia. Não importava o quanto a tivessem negligenciado no passado. Agora que ela estava sentada à mesma mesa que o nobre grão-duque, elas fariam qualquer coisa para bajulá-lo. Ela era apenas um meio para um fim. Sentia como se estivesse vendendo sua própria forma para sobreviver. Presa para sempre e, por fim, seguindo o mesmo caminho trágico de sua mãe. Suas costas estavam voltadas para o mundo. Rosas vibrantes, bonitas, porém espinhosas pareciam enjaulá-la. Ela carregava uma tristeza profunda gravada profundamente em seus traços suaves. O tilintar delicado de um garfo contra um prato de porcelana mal foi registrado. A voz de Eric, agora com uma preocupação suave, a qual ela ainda não estava acostumada, quebrou o silêncio. "O que há de errado?" ele perguntou. Ela não encontrou seu olhar. Sua voz estava baixa. "Não tenho muito apetite," ela respondeu. Havia um leve tremor em suas palavras. Então, como se fosse uma reflexão tardia, ela acrescentou: "Sinto muito." Eric a observava. Seus olhos azuis penetrantes continham uma mistura complexa de preocupação e uma devoção inabalável. Uma emoção profunda que era surpreendente e totalmente desconcertante para Alessia. Ele não disse nada, mas seu olhar firme dizia tudo. O silêncio pesado na mesa de café da manhã foi finalmente quebrado. O olhar penetrante de Eric estava sombreado com uma mistura indecifrável de remorso e preocupação.
O olhar dele permanecia fixo apenas em Alessia. Sua voz era baixa, mas carregava uma intensidade que fazia o ar vibrar. Ele perguntou se ela o ouvira na noite anterior. A pergunta era chocante. Estava fora de contexto e destruiu o decoro formal do salão. As mãos do mordomo tremeram. Ele quase derrubou o bule pesado. Uma criada próxima soltou um suspiro. Ela se atrapalhou com a bandeja. Uma xícara caiu e estilhaçou no chão. Todos os criados congelaram. Seus rostos eram a imagem perfeita de um horror incrédulo. Alessia ficou com a mente em branco. Suas bochechas coraram intensamente. Ela encarou o marido totalmente sem fala. Um som confuso escapou de seus lábios. O mundo de Alessia girou. Sua mente entrou em curto-circuito enquanto as palavras dele pairavam no ar. Seus olhos giravam em uma confusão frenética. O quarto se dissolvia ao redor dela. O que ele estava dizendo? Ela não conseguia processar. Nos 3 anos desde a União Fria, eles nunca fizeram uma refeição fora dos jantares, formais. Agora havia esse espetáculo público. Seu coração martelava contra as costelas. Ela sentia os olhares curiosos dos funcionários. As criadas já sussurravam fofocas. Era um zumbido constante em meio ao seu pânico crescente. Suas mãos retorciam o tecido delicado do vestido. Seus nós dos dedos ficaram brancos. Por que ele traria um assunto tão privado à tona? A dúvida escalou para uma suspeita terrível. Ele dizia aquilo de propósito? Era uma tentativa cruel de humilhá-la? Enquanto o mundo interno dela desmoronava, a criada suspirava. Ela imaginava um casal perfeito, finalmente unido. As sobrancelhas escuras de Eric se franziram. Um lampejo de compreensão, ou talvez uma nova resolução, brilhou em seus olhos azuis intensos. Uma ideia se solidificou em sua mente. Sem hesitar, sua voz carregada de autoridade cortou os sussurros do ambiente. Todos saíam. Ele ordenou. Seu olhar varreu os cortesãos e criadas assustados. Eles se apressaram. Um turbilhão de sedas farfalhantes e passos apressados. Eles rapidamente recuaram da sala. A porta ornamentada clicou ao fechar. O silêncio tomou conta do ambiente. Eric respirou fundo. Seus ombros relaxaram ligeiramente. Ele se virou para Alessia. Seu olhar suavizou. Agora estamos a sós, ele afirmou. Sua voz estava mais baixa e próxima. O coração de Alessia martelava contra suas costelas. Um ritmo frenético de pavor. Tarde demais. Sua mente gritava. O desespero borbulhava dentro dela. Este momento parecia irreversível. Essa solidão forçada com ele era aterrorizante. Eric uniu as mãos. Sua expressão era de profunda seriedade. Sobre ontem sinto muito, ele começou. Sua voz trazia uma sinceridade crua que surpreendeu e perturbou Alessia. Tudo aconteceu de repente. Eu não pude me controlar. Ele olhou para baixo. Uma sombra de arrependimento cruzou seus traços marcantes. Ainda assim, a devoção inabalável em seus olhos azuis permanecia clara. Alessia sentiu-se pequena e totalmente sobrecarregada. Ela recordou vividamente a pergunta gentil de Eric sobre se ela estava ferida. Lembrou-se de sua própria segurança trêmula ao dizer que estava bem. A memória do incenso acidental, um presente de sua mãe, trouxe uma nova onda de humilhação. Sua mãe, sempre tão preocupada com a falta de um herdeiro, intensificou o fardo silencioso de Alessia. Eric perguntou com uma suavidade inesperada se ela desejava ter um filho. A pergunta enviou um não silencioso e apavorado através de sua mente. Eu nunca gostaria. O silêncio pesado se estendeu entre eles. Ambos olhavam para a mesa. Um abismo de emoções não ditas. Alessia não suportou mais. Ela finalmente explodiu. Declarou com uma intensidade desesperada que tudo não passou de um acidente. As mãos de Alessia se fechavam sobre o tecido delicado do vestido. Ela implorou para que fingissem que aquilo nunca aconteceu. Sua voz estava trêmula ao concluir que era tudo o que tinha a dizer sobre o assunto. Ela virou-se bruscamente para escapar da sala sufocante. Mas Eric, com seus olhos azuis agora nublados por uma mágoa desconhecida, estendeu a mão desesperado. "Espere, Alessia!" O grito cortou o silêncio tenso. Os dedos de Eric envolveram os de Alessia com cuidado. Um calor suave percorreu a pele dela. Ela não se afastou imediatamente. Um tremor percorreu seu corpo enquanto o olhar intenso dele a mantinha cativa. Ele se aproximou. O cabelo escuro quase roçou os fios rosados dela. Seus olhos azuis revelavam uma preocupação profunda. "Espero", murmurou ele com a voz baixa em confissão, "que você não passe a me odiar." A respiração de Alessia falhou. Seus olhos castanhos se arregalaram em surpresa. A ideia de odiá-lo parecia complicada. Aquilo causou uma agitação interna profunda. Seus dedos apertaram o vestido. Uma luta silenciosa acontecia. Ele estendeu a mão novamente. Seu olhar estava firme e cheio de uma esperança frágil. Alessia sussurrou um tímido "ok". Um rubor subiu pelas bochechas delicadas. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Eric. Ele fechou os olhos por um breve momento de alívio. Seu olhar, agora renovado pela devoção, encontrou o dela. "Obrigado", ele disse. As palavras simples carregavam um peso de gratidão que a surpreendeu. A mente
mente dela reviveu o toque fantasma das mãos. Os dedos se entrelaçaram hesitantes e logo se separaram. Um alcance silencioso permaneceu no ar. Cada toque imaginado era um eco doloroso da proximidade que ela não conseguia alcançar. Um farfalhar suave quebrou seu devaneio. Uma criada fez uma reverência com voz recatada. "Se me dão licença." Alessia ofereceu um sim silencioso. Ela acolheu a solidão repentina. Enquanto isso, em um canto tranquilo do grande salão, Eric estava rígido. Seus traços, geralmente marcantes, estavam tensos e sombreados. Ele encarava os padrões ornamentados na parede, completamente perdido em pensamentos. Uma onda de profunda vergonha, ou talvez uma emoção avassaladora, o atingiu. Ele levantou as mãos e enterrou o rosto nelas. Era como se tentasse ocultar fisicamente a intensidade de seus sentimentos ou escapar da vulnerabilidade crua de sua confissão. O herói, outrora tão composto, estava completamente desfeito. Os sussurros das criadas ecoavam pelo pátio. Suas mentes estavam fixadas na visão inacreditável que acabaram de testemunhar. Ele a tocou. Não foi por um dever frio, mas com um afeto inconfundível. Isso causou um choque em todos os funcionários. O murmúrio interminável finalmente irritou uma das criadas. A ruiva Sylvia girou sobre os calcanhares. Sua voz estava afiada de irritação, enquanto exigia que parassem de cochichar. Sua explosão não foi recebida com silêncio, mas com um desafio direto. O olhar de outra criada era firme e sério. Ela lembrou Sylvia do que todos viram. "Você viu como Lady Alessia estava hoje, não viu?" Ela pressionou. Suas palavras eram um aviso claro. "Talvez você deva baixar o tom, especialmente você, Sylvia." A acusação pairou no ar, pesada e direta. "Foi você quem mais a atormentou." Uma mão esguia agarrou tesouras douradas ornamentadas. Um brilho resoluto refletia no metal polido. Ela declarou que não recuaria. Seus olhos se estreitaram. Um fogo frio ardia dentro deles enquanto ela enfrentava a colega nervosa. Ela jurou que tornaria tudo perfeitamente claro. A outra criada, pálida e de olhos arregalados, só podia observar. Um tremor percorria seu corpo. Um sorriso perverso torceu os lábios de Sylvia. Seu cabelo ruivo formava um halo de fogo em torno de um rosto agora desprovido de fingimento. Ela mostraria a todos que Alessia não passava de um lixo inútil. Seu olhar era afiado, carregado de intenção venenosa. Com um movimento rápido e decisivo, a tesoura cortou o tecido delicado. Um lírio, símbolo de pureza e inocência, jazia descartado. Suas pétalas estavam espalhadas pelo chão. Uma promessa arrepiante havia se tornado real. A luz do sol entrava no quarto. A princesa Alessia, porém, estava concentrada na mancha escura perto da clavícula. Parecia ainda mais vívida do que ontem. Uma memória embaraçosa da sua criada inocente surgiu. Ela perguntou se Alessia havia sido picada por um inseto. Uma onda de calor percorreu o corpo da princesa. Ela sufocou uma tosse. Alessia teve sorte de Marta ser tão ingênua. Desesperada, ela pegou um pó de arroz. Tentou freneticamente esconder a evidência antes da chegada de Marta. Era tarde demais. A porta se abriu sem aviso. Alessia se virou rapidamente. Seus olhos estavam arregalados de choque. "Ah, Marta, espere um momento." Ela gaguejou com o coração disparado. Ela realmente tinha entrado sem bater? O fôlego de Alessia faltou. Ela encarou a mulher na porta. Alessia exigiu saber por que Sylvia estava ali. Com a cabeça inclinada com condescendência, Sylvia questionou friamente se havia algum problema com sua presença. Alessia gaguejou. Insistiu que não era o que queria dizer. Perguntou desesperada o que havia acontecido com Marta. O sorriso de Sylvia era afiado. Ela se declarou a nova criada pessoal de Alessia. Explicou que Marta era apenas um substituto temporário. Uma fúria fria dominou a princesa. Aquela era a mulher por trás da maior parte de seu tormento. Ela estava cada vez mais audaciosa, pois Alessia nunca revidava. Ela pensou em contar a Eric, mas não conseguia. Sentada na penumbra, Marta nem sequer recuou sob o olhar da princesa. Sua voz era puro gelo. "E daí?" Ela rebateu com o punho cerrado em desafio. "O que você quer que eu faça a respeito?" Alessia recuou. Mordeu o lábio para engolir a resposta furiosa que queimava em sua garganta. Ao ver a rendição da princesa, um sorriso venenoso se espalhou pelo rosto de Marta. "Eu entendo." Ela zombou. Com o tom carregado de deboche, ela se moveu para trás de Alessia. Começou a vesti-la. Suas mãos puxavam deliberadamente as cordas do espartilho com força punitiva. Com um puxão final intenso, ela deixou a princesa sem fôlego. Alessia estava prisioneira em seu próprio vestido. "O que você pensa que está fazendo?" A voz de Alessia, embora tensa, cortou o silêncio. Seus olhos brilhavam com uma mistura de fúria e dor. Marta apenas ofereceu um sorriso enjoativamente doce. Fingindo inocência, ela respondeu: "O que eu quero dizer? Estou simplesmente
simplesmente ajudando você a colocar seu espartilho, princesa. Suas palavras eram uma farpa velada. Já lhe disse inúmeras vezes. No Império Orion, uma dama deve usar um espartilho. A respiração de Alessia falhou. Seu corpo tremia. Marta se inclinou. Seu olhar era afiado e frio. Com o peito caído e a postura curvada, você será motivo de chacota. Arrastará o nome do grão-duque pela lama. Você mal consegue falar nossa língua. Não consegue nem cumprir seu papel como um belo enfeite. Você não sente vergonha? Cada palavra era um golpe calculado e avassalador. Deixou Alessia totalmente despedaçada. O mundo de Alessia havia encolhido. Tornou-se uma fixação esmagadora com o peso e a aparência. Era um legado de torturadores como Sylvia. Seu valor foi brutalmente reduzido a esses números. Comer parecia um pecado. Ela silenciosamente implorava. Por que não consigo perder peso? Então, uma voz aguda e surpreendente irrompeu em seu desespero. Uma nova criada ofegou. Ela agarrou o próprio espartilho que definia o sofrimento de Alessia. Meu Deus, isso é um espartilho? Alessia perguntou hesitante se era verdade que as mulheres eram desonradas sem um. Estava presa por crenças antigas. A resposta da criada foi uma explosão de choque. De que era você está falando? Ela rapidamente desmantelou a mentira. Revelou como os espartilhos causavam danos significativos. Ninguém mais usa essas coisas, ela declarou. Onde você conseguiu isso? Os olhos de Gynods de Alessia se arregalaram. Um universo de falsos fardos estava se desfazendo. Minha senhora, a criada sugeriu gentilmente. Ao testemunhar aquela mudança profunda, a verdade caiu sobre Alessia como um peso. Nunca houve vergonha alguma. Aquela mulher usou o complexo de inferioridade da princesa para controlá-la. Empurrou-a para um poço de autodepreciação. Alessia fora fraca demais. Mas não mais. A criada exigiu saber o que ela queria. O olhar de Alessia endureceu. Sua mão se fechou em um punho firme. Sua voz, antes tímida, agora soava gelada ao anunciar. Você está demitida. Marta cambaleou. Seu rosto passou do choque à pura fúria. Demitida? Ela gritou. Quem você pensa que é? A pergunta ecoou pela sala. Desta vez, Alessia sabia a resposta. Com um novo fogo, a voz de Alessia ecoou pelo salão. Ela declarou seu nome e título. Lembrou a criada atônita que era a esposa legítima do grão-duque. Ela era a verdadeira senhora da casa. Fria, listou todas as transgressões de Marta. O abandono do posto, a negligência constante, o espartilho dolorosamente apertado. Com um empurrão poderoso, ela fez a criada tropeçar. Gritou que não havia escapatória. Marta, fervendo, retrucou com veneno. Perguntou desde quando Alessia possuía tal autoridade. Uma calma arrepiante tomou a princesa. Você acha que eu não tenho autoridade? Ela sussurrou. Suas mãos subiram até o próprio vestido. Agarraram o tecido com um movimento violento. Com sua autoridade desafiada, Marta se aproximou. Sua voz era um sussurro venenoso. Ela desafiou Alessia a resolver isso diante do próprio grão-duque. O ímpeto de Alessia esfriou. Eric ficaria do lado dela? A criada cruel girou a faca. Zombou que ele talvez até elogiasse uma serva tão devotada. Uma única pergunta aterrorizante ecoou na mente de Alessia. Uma gota de suor desceu por sua têmpora. Ela se perguntou, com um solavanco de medo que parou seu coração, sobre o que o marido faria. Sua confiança recém-descoberta já começava a se partir. Nos aposentos dos servos, o caos eclode. Uma criada de cabelos cor de fogo, ainda atordoada pelo confronto com Alessia, empurra Marta, uma menina tímida e de óculos. Com um sorriso amargo, ela anuncia a promoção de Marta, a criada pessoal da grã-duquesa. Ela claramente não quer mais essa posição. Após expulsar a garota aterrorizada, as outras criadas sussurram em descrença. Elas não acreditam que a princesa, dócil que conheciam, tenha reagido. A criada líder, segurando o rosto, responde defensivamente. Ela sugere, de forma descontrolada, que Alessia deve estar sob efeito de alguma substância estranha para ter agido com tamanha força. Uma onda de alívio inunda Alessia. Ela abraça sua criada de confiança, Marta. Esconde o rosto em seu ombro e exclama o quanto sentiu sua falta. Marta, agora oficialmente sua criada pessoal, retribui o abraço. Mas ela não consegue evitar perguntar o que aconteceu com Sylvia. Alessia responde apenas que é uma longa história. Sua mente volta ao confronto tenso. Ela se lembra de como manteve sua posição. Sua mudança repentina de comportamento intimidou a criada traiçoeira. Ela está feliz que Eric não estava lá. Ela teria congelado. Mas agora, um sentimento surpreendente e desconhecido de euforia borbulha dentro dela. Virando-se para Marta, ela pergunta curiosa o que as outras criadas têm dito sobre ela ultimamente. Marta explica hesitantemente o que ouviu. As criadas agora sussurram que sua senhoria é muito mais querida pelo grão-duque do que imaginavam. Elas sugerem umas às outras que deveriam pegar mais leve. Alessia processa isso
isso silenciosamente. Sua mente acelera. Olhando para seu reflexo, uma resolução poderosa se cristaliza dentro dela. Apenas suportar esta vida não mudará nada. Ela decide que não se importa se a chamarem de vulgar, ela usará todas as ferramentas à sua disposição. Voltando-se para sua leal criada com um brilho confiante nos olhos, ela pede a Marta que a ajude a se trocar. Assim que sua determinação de assumir o controle do próprio destino se solidificou, uma batida firme ecoou nas portas do quarto. Sua criada, Marta, moveu-se para abrir a porta. Revelou a figura imponente de Eric parado no corredor. Seus olhos penetrantes escanearam o quarto antes de se fixarem em Alessia. Uma intensidade silenciosa em... Seu olhar fazia o ar parecer denso. Ele perguntou educadamente se poderia entrar. Sua voz era um rosnado baixo que vibrava com um significado não dito. Era isso. Seu primeiro teste. Acalmando os nervos, Alessia deu um pequeno aceno. Sua própria voz estava surpreendentemente firme enquanto ela o recebia calmamente. Enquanto se sentavam para o chá, um ajudante gritou em alarme. Notou Eric mexendo na própria gravata, como se de repente a achasse restritiva. O duque, no entanto, o ignorou. Seu olhar penetrante estava fixo em Alessia. Ele comentou friamente que nunca a tinha visto com roupas como aquela. Tentando manter a compostura, ela explicou que era apenas uma pequena mudança de ritmo, um alívio após se ver livre das amarras dos espartilhos. Ela então direcionou a conversa para o seu propósito. Afirmou que tinha algo a relatar. Após ele a incentivar a continuar, ela anunciou que havia dispensado sua criada pessoal e a substituído por Marta. Acrescentou que havia confirmado com a administração que não havia problema. Pediu desculpas apenas por relatar após o fato. Eric simplesmente disse que ela poderia fazer como bem entendesse nesses assuntos. Alessia gaguejou, com as bochechas corando, ao perguntar se ele falava sério. O olhar de Eric era intenso. Sua voz era um rosnado baixo ao dizer simplesmente o nome dela. Ele declarou que ela era sua esposa. Como tal, ela tinha autoridade para decidir sobre todos os assuntos referentes à propriedade. Inclinando-se mais perto, com sua presença avassaladora, ele garantiu que não havia necessidade de buscar sua aprovação. A repentina transferência de poder foi impressionante. Mas, enquanto Alessia se virava para olhar para a noite estrelada, o choque dela rapidamente se transformou em uma determinação inabalável. Esta era a sua oportunidade. Enfrentando-o novamente, ela anunciou que tinha mais um pedido. O fantasma da voz de sua mãe ecoou em sua mente. Um aviso severo para parar de bancar a heroína trágica. Em vez disso, ela deveria encontrar uma maneira de solidificar sua posição como a grande duquesa. Alessia sabia que ela estava certa. Para evitar que outra rival aparecesse, ela precisava conquistar o afeto do marido. Ela se preparou para isso. Firmou seus nervos e cuidou com atenção especial de sua aparência. E ainda assim, confrontada com o olhar penetrante de Eric, seu plano cuidadosamente construído se despedaçou. Atordoada, ela deixou escapar um pedido completamente irrelevante: trocar seu tutor de idiomas. Mortificada por sua própria falta de jeito, ela só podia se remoer em constrangimento. Eric simplesmente a observava com um sorriso intrigado nos lábios. Inclinando-se em sua cadeira, Eric considerou seu pedido cuidadosamente. Ele explicou que não havia muitos tutores fluentes nos idiomas de ambas as nações. Encontrar um substituto não seria fácil. A postura de Alessia murchou. Suas mãos se entrelaçavam em seu colo, enquanto ela reconhecia o problema silenciosamente. Sentindo-se tola, ela pediu desculpas por pedir o impossível. Mas, antes que seu constrangimento pudesse criar raízes, a voz de Eric soou. Seu tom era firme. Ele esclareceu que não era inteiramente impossível. A cabeça dela se ergueu rapidamente. Seus olhos se arregalaram com surpresa e uma esperança nascente. Ao ver sua expressão, um leve sorriso confiante tocou seus lábios. Ele garantiu: "Deixe comigo." Alessia tomou um gole de chá. Seu coração palpitou com o alívio de ele não insistir por uma razão. Enquanto Eric a observava, a mente de Alessia voltou ao motivo real de seu pedido. Sua tutora de idiomas, Sra. Michelle, nutria um desprezo profundo por qualquer pessoa de Elisha. Alessia não era exceção. As aulas eram uma farsa. A mulher bebia chá indiferentemente enquanto Alessia era deixada para lutar estudando sozinha. Para evitar qualquer progresso real, ela recordou uma memória particularmente dolorosa. Ela havia pedido ajuda humildemente. Admitiu que esqueceu como ler uma palavra. A pergunta não foi recebida com orientação. Recebeu puro e inalterado furor. A Sra. Michelle bateu sua xícara de chá com um estalo seco. Seu rosto se contorceu em fúria. Ela derrubou um tinteiro durante sua tirada. Ela gritou com Alessia. Questionou como ela ousava se chamar de princesa sendo tão ignorante. O ataque verbal pareceu espinhos afiados envolvendo-a. Cada palavra era uma farpa feita para ferir seu espírito, mas à medida que a memória amarga desaparecia, um novo sentimento floresceu em seu lugar: esperança. Alessia percebeu que aquilo era algo bom. Com um professor adequado, ela finalmente poderia aprender
aprender o idioma corretamente. Talvez, apenas talvez, os outros nobres parassem de zombar de sua pronúncia. Alguns dias depois, Alessia sentou-se para sua primeira lição. Seu coração batia com uma nova e frágil esperança. Com um tutor adequado, talvez ela finalmente pudesse se encaixar, talvez até fazer amigos. Mas seu otimismo se estilhaçou ao ver quem estava atrás de sua cadeira. Eric pairava sobre ela. Sua presença era intensa e avassaladora. Ele se inclinou para perto. Notou seu estado paralisado. Sua voz foi um estrondo baixo ao perguntar se algo estava errado. A mente dela disparou. As bochechas queimavam. Ela gaguejou. Percebeu com horror crescente que ele era seu novo professor. Era isso que ele queria dizer com "deixe comigo". Ignorando o pânico dela, ele simplesmente a instruiu a começar lendo em voz alta. Inclinado sobre seu ombro, sua presença era completamente esmagadora. Eric murmurou suavemente sua concordância. Ele a tranquilizou, dizendo que ser compreendida era muito mais importante do que a pronúncia perfeita. Disse que ela não precisava ficar tão nervosa, mas o coração de Alessia martelava contra suas costelas. O rosto dele estava perto demais. Ela podia sentir o hálito quente dele roçando sua pele. Isso lhe enviou um calafrio. Uma batalha silenciosa se travou dentro dela, enquanto ela se forçava a acalmar-se. Reconhecendo a oportunidade crucial, Alessia lembrou de sua determinação forjada nas chamas da humilhação. Para escapar de sua vida miserável, ela precisava tê-lo ao seu lado a qualquer custo. Seu plano meticulosamente elaborado já estava em ruínas. Ela deveria estar no controle. Deveria ser a pessoa seduzindo-o. No entanto, a proximidade dele a desarmou completamente. Enquanto repetia freneticamente a palavra "seja sutil" em sua mente, a voz grave dele cortou o silêncio. Ele perguntou se ela estava ouvindo. Antes que pudesse responder, a mão dele cobriu suavemente a dela sobre a mesa. O calor súbito e inesperado foi um choque. Naquele momento, a mente de Alessia ficou em branco. Toda a sua determinação derreteu enquanto seu coração martelava contra as costelas. O efeito foi instantâneo. Uma onda de calor percorreu o corpo de Alessia, intensa e inegável. Sua mente, antes uma fortaleza, agora era um vórtice de confusão e um desejo potente. Ela podia sentir os músculos rígidos das costas dele sob seus dedos. Era um sinal claro de seu controle contido. A respiração irregular dele roçava sua orelha. O coração dele batia contra o dela em um ritmo frenético que ecoava o seu. Por um momento fugaz e vertiginoso, um pensamento triunfante surgiu. O plano tinha funcionado. Contudo, a ilusão se estilhaçou em um instante. A tensão bruta desapareceu do corpo dele, deixando uma imobilidade perturbadora. O rosto, antes corado pela emoção, agora era uma tela em branco. O olhar dele estava distante e ilegível. Uma onda de confusão a atingiu. Será que ela tinha imaginado tudo? Talvez para um homem como ele, um herói de guerra celebrado, encontros intensos fossem comuns. O pensamento a deixou amarga. Talvez ele fosse apenas um sedutor experiente, acostumado a esse tipo de caso. Sua mente voltou involuntariamente para aquela noite. Uma memória nebulosa e febril que ainda fazia sua pele arrepiar. Tinha que ser essa a razão. Ela pensou com uma nova certeza amarga. Sua vasta experiência explicaria por que ele permanecia tão calmo, tão irritantemente habilidoso durante tudo aquilo. Um calor subiu pelo seu pescoço com a lembrança humilhante. Ela estava tão perdida em seus pensamentos que não percebeu que ele a observava, até que sua voz profunda cortou o silêncio, perguntando o que havia de errado. Assustada, Alessia rapidamente dispensou a preocupação. Pediu que ele continuasse a lição, mas Eric simplesmente se inclinou para perto. Sua mão cobriu suavemente a dela sobre a mesa. Um gesto quente e possessivo que a fez perder o fôlego. Enquanto seu tutor a guiava pela lição, a mente de Alessia divagou. Ela pensou que Eric, apesar de não ser seu instrutor formal, a entendia muito melhor. Ele era surpreendentemente paciente. Sempre a elogiava quando ela se saía bem, corrigia seus erros com uma gentileza que ela nunca esperou. Um calafrio percorreu sua espinha ao lembrar de sua primeira impressão dele. Frio, intimidador e totalmente inacessível. Um leve rubor coloriu suas bochechas enquanto ela agarrava seu livro. Percebeu o quanto estava enganada. Ela não poderia julgá-lo apenas pelo exterior severo. A voz do seu tutor a tirou suavemente de seu devaneio. Ele sugeriu uma pausa para provar o chá que ela preparou. Ela apenas assentiu, sentindo-se um pouco perturbada. Enquanto sentavam para beber, a voz do tutor era um murmúrio suave. Ele a encorajava a não se esforçar tanto. Ele estava gradualmente diminuindo a distância. Seu elogio foi interrompido por uma tosse súbita e violenta que rasgou o silêncio do quarto. Ele tropeçou, desabando contra o sofá enquanto lutava para respirar. Alessia correu para o lado dele em pânico. "Você está bem?" Ela gritou ao vê-lo em tal sofrimento. Uma suspeita terrível tomou conta dela. "O que você colocou no chá?" Ela exigiu com a voz trêmula. Mas assim que a acusação deixou seus lábios, uma memória aterrorizante surgiu.
Sua criada secretamente deixava cair um pó cintilante. A realização a atingiu como um raio. Não era ele. Aquele chá era para ela. Com um movimento súbito e furioso, Eric encurralou a mulher traiçoeira. Seu aperto era como ferro em seu braço. Ele se inclinou para perto. Sua voz era um rosnado baixo. Ele exigiu saber o que exatamente ela estava tentando fazer. Seus olhos azuis penetrantes queimavam com uma raiva fria. Ele afirmou com uma certeza arrepiante que aquilo não foi um acidente. Em pânico, ela tentou insistir que era tudo um mal-entendido. Admitiu que queria chamar a atenção dele. Jurou que nunca pretendeu que as coisas chegassem a esse ponto. Imperturbável, Eric pressionou-a. Sua voz caiu enquanto questionava o verdadeiro objetivo dela. Por que ela fez isso? Seria tudo um plano conspiratório? O medo da mulher então se transformou em uma justificativa arrepiante. Ela perguntou baixinho se não era natural uma esposa querer agradar ao seu marido. A compreensão arrepiante da traição de sua criada ficou em segundo plano. Foi substituída pela presença avassaladora de seu marido. Eric pairava sobre ela. Sua expressão era ilegível na luz fraca. Seus olhos penetrantes mantinham uma intensidade que roubava o fôlego de seus pulmões. Ele se inclinou para perto. Sua voz era um sussurro baixo e perigoso, que causou um arrepio em sua espinha. Ele questionou se isso significava que ela estava preparada para as consequências de suas ações. Enquanto falava, seu dedo traçava suavemente o contorno dos lábios dela. O gesto era terno e aterrorizantemente possessivo. Alessia apenas conseguia encarar tudo com os olhos arregalados. Sua mente girava enquanto compreendia a situação terrível em que estava.